Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E como estamos estudando a Bíblia, temos um presente para você, um planner gratuito para o seu estudo bíblico. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Muito bem, acredito que você, jornadeira, já esteja com a sua Bíblia na mão. E vamos juntas fazer a leitura e proclamar a palavra, o Evangelho de Deus. Vamos ler João, capítulo 2. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto haviam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água. E a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos, creram nele. Depois Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todas aquelas pessoas, toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: "O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo." Aí os líderes judeus perguntaram: "Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso?" Jesus respondeu: "Derrubem esse templo e eu reconstruirei de novo em 3 dias." Eles disseram: "A construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?"
Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Lerei de novo. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele por quê? Porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles. Por quê? Pois os conhecia muito bem. Ninguém precisava falar com ele sobre qualquer coisa. Por quê? Porque ele sabia o que cada pessoa pensava. Porque Jesus sabe o que eu e você pensamos. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá uma pausa nesse vídeo agora por 1 minuto e permita Deus ministrar no seu coração. Daqui a pouco ouviremos a mensagem que Ele preparou para nós hoje. Muito bem, jornadeira maravilhosa. Eu já quero dizer para você que eu não encontrei promessas, mas as ordens que eu encontrei está no versículo 16, que é parar de fazer da casa de Deus um comércio. E eu também anotei o versículo 25 como um princípio, que Deus, Jesus, sabe o que cada uma de nós pensamos. Bom, a mensagem que ficou para mim hoje e eu quero compartilhar com você é que nós somos tão miseráveis, nós somos tão falhas, nós somos tão humana, que verdadeiramente a gente só reconhece o poder da divindade quando a gente vê milagres. E diante dessa nossa natureza, o que Deus tocou no meu coração, que se é assim, eu preciso diariamente pedir para Jesus que Ele se revele para mim. Essa reflexão, Jesus, que o Senhor revele a sua natureza para mim, revele a sua natureza divina para mim. Por isso, a importância de nós estarmos convivendo em ambientes proféticos. Isso ficou também claro para mim, porque a gente vê essa tendência das pessoas não quererem estar no templo, porque a gente vê essa tendência das pessoas não quererem estar mais na igreja, porque a gente vê essa tendência das pessoas quererem estar em ambientes dos quais elas só se sintam bem e não com um olhar de estar preparada para ver o que Deus quer revelar para nós. A Santa Missa, para nós que comungamos a fé católica, por exemplo, é um ambiente profético, porque ali Jesus se revela para nós. Muitas vezes, mesmo tendo desafio em compreender o sermão, muitas vezes tendo desafio em compreender e questionar por que a igreja talvez não está tão cheia, ou por que a igreja está tão cheia de pessoas rasas e superficiais, ou porque o templo está virando um comércio. Ao invés de nós nos questionarmos por isso, nós temos que exercitar e pedir: Deus, mesmo aqui diante da minha fraqueza, mesmo diante do meu pecado, eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu permito a ação do Espírito Santo para mim e se revele para mim. Por isso a importância de nós estarmos na busca por viver e conviver em ambientes proféticos. Sabe também um exemplo de ambiente profético? É onde existem pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que têm deficiência física, casas e lugares que precisam de doações, casas e lugares que têm idosos, casas e lugares que existem pessoas muito mais necessitadas que nós. Ali a gente vê Deus realizar profeticamente o milagre. E onde acontece o milagre, revela a natureza divina. Outro ambiente muito profético do qual nós muitas vezes não vemos assim é a nossa igreja doméstica.
Quanto nós estamos fazendo da nossa igreja doméstica um ambiente profético? Quanto nós temos estimulado os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso marido a orarem, a agradecer? Quanto nós temos dado o exemplo dentro de casa de que nós queremos ver a natureza divina de Deus revelada? Quanto nós temos sido Maria, clamando que Jesus faça o milagre? Quanto nós temos tido essa atitude de Maria, de poder dizer, acabou tal coisa, filho, se revele aqui. Quanto nós temos, como mães, como esposa, falado com Jesus, Jesus, acabou o vinho aqui em casa, revela a sua divindade aqui. Os meus filhos estão desafiadores, revela a sua divindade aqui. Meu marido está com o desafio de aceitar Cristo, revela a sua divindade aqui. E muitas vezes a revelação dessa divindade de Deus pode ser por meio do seu comportamento. Maravilhosa jornadeira que está me ouvindo. E para finalizar, algo extremamente impactante é Jesus lê os nossos pensamentos. E eu quero convidar você para essa segunda reflexão. Lendo seus pensamentos, até os ocultos, os que você não tem nem noção, Jesus pode confiar em você? Você é uma pessoa digna de confiança para Jesus? Jesus realmente pode confiar o legado dele, desse princípio de continuidade do qual você vai mostrar o caminho para outras pessoas aceitá-lo. Você é uma mulher digna de confiança? Nossa, isso tocou em mim, viu? Lendo os seus pensamentos, até os ocultos, os que você nem sabe, Jesus pode confiar em você? Jesus pode confiar o ambiente profético da casa dele para você? Para mim? Para nós? Então nós vamos clamar nesse momento pela força do Espírito Santo de Deus, que nós possamos estar decididas a cada dia sair da nossa zona do conforto e ir viver em ambientes proféticos. Quais são eles? A nossa igreja doméstica, lugares onde existem pessoas mais necessitadas que nós, e no templo, na igreja. A frase fortalecedora de hoje que Deus move para nós é essa: a nossa crença no divino é potencializada quando vemos milagres. E eu também preciso dizer para você, jornadeira maravilhosa, você que está ouvindo esse devocional hoje, você que já é jornadeira, ou você que caiu por acaso aqui nesse vídeo, nesse devocional, você é um milagre. Você é um milagre. Então também exercite a se olhar no espelho, porque lá Deus vai revelar a natureza divina dele. Você também é um milagre. Mesmo sendo falha, mesmo muitas vezes fazendo de Deus um comércio, mesmo barganhando, porque é o que Jesus nos mostrou quando ele entrou no templo. Muitas vezes nós vamos no templo para fazer um comércio, para barganhar com Deus. Deus, se você me der isso, eu faço isso. E Jesus está pegando o chicote agora e chicoteando você, dizendo, não é assim. E quanto aos pensamentos, algo extremamente importante, compreenda. Quais são os sentidos que fazem com que a santificação dos seus pensamentos aconteça? Por meio da audição e por meio da visão. Então, santifique o que você ouve, santifique o que você lê, para imediatamente de alimentar a sua audição com músicas, com falas e conversas que não santifiquem, que não sejam proféticas. Pare imediatamente de alimentar o seu olhar com pornografia ou com imagens que despertem em você desejos carnais ou que despertem em você a inveja, a luxúria, os 7 pecados capitais. Pare de alimentar a sua visão e a sua audição com informações e visões que te levem para ambientes que não sejam proféticos. Tudo que você vê, tudo que você ouvir tem que ser convidativo para alimentar os seus pensamentos de forma que leve você para desejar estar em ambientes proféticos, para que desperte em Jesus a graça de poder confiar em você.
Então, quando nós terminarmos aqui o nosso devocional, o convite é você digitar a frase fortalecedora de hoje aqui nos comentários desse vídeo. A nossa crença no divino é potencializada quando vemos milagres, porque quando você comenta algo aqui nesse devocional, ele alcança mais vidas e nós precisamos alcançar mais vidas. Você se torna uma evangelizadora e leva esse pequeno pedacinho de um ambiente profético na vida de alguém. Gratidão imensa, jornadeira, e eu espero você no nosso próximo devocional. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos refletindo, estudando, meditando e praticando o Evangelho de João e hoje nós estudamos o capítulo 2. Eu espero você no nosso próximo devocional.